Muito bem, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Espiritismo Cristão, que busca trazer aí reflexões, informações e discussões sobre a vida, né, sobre Deus, sobre Jesus, assim, embasado na doutrina espírita. Estão aqui conosco o seu Luiz Miller, mais uma vez, né, seu Luiz? É isso aí, Anderson, muito obrigado. Graças a Deus, e o capitão também, que nos ajuda aí a elucidar, aí, a trazer essas reflexões que são tão importantes para as nossas vidas. Eu vou fazer aqui uma breve oração para a gente poder começar a preparar aí o nosso podcast. Então, convido os irmãos que quiserem, que possam fechar os seus olhos, elevar os seus pensamentos a Deus, a Jesus, a toda a espiritualidade de luz, a Maria, Mãe Santíssima, que nós possamos pedir toda a proteção, orientação, iluminação e inspiração para trazer aqui mensagens que possam colaborar com a vida de todos aqueles que nos ouvem e que nos assistem. Que possamos transmitir uma energia positiva, boa, transformadora, e que essa energia que vai impactar esses irmãos, que esses irmãos também levem essas energias adiante e que o máximo de pessoas possível possam ser contagiadas com esse amor, com essa luz, com essa paz. Que assim seja. Assim seja. É isso, seu Luiz. Graças a Deus estamos aí de novo. Né? Mais coisa uma boa, oportunidade, né? Para conversarmos sobre a nossa alcandarada doutrina espírita, sempre levando em conta que ela é um segmento, né, do próprio Evangelho do Cristo, uma continuação, onde então os espíritos de luz vêm nos auxiliar, né, a entender muitas das questões colocadas pelo Cristo, algumas em formas parabólicas, outras nos ensinos diretos, né? Certo. Mas a doutrina espírita, então, ela vem abrir os nossos entendimentos para que a gente possa adentrar um pouco mais a mensagem, né? Para sair da literalidade, da letra, e sim procurar interpretar o que a letra está querendo nos dizer em nível de mensagem espiritual. Perfeito. A essência da ideia de Jesus, pois ele dirigia sempre as suas mensagens para os espíritos que somos todos nós, né? Então é nesse sentido, é como espíritos que nós devemos estudar o Evangelho do Cristo, não necessariamente como homens, né? Exato, que é aquela ideia de que assim, eu tenho um espírito, na verdade eu sou um espírito que tem um corpo, né? Exatamente, exatamente. É isso mesmo, então nós somos os comandantes aqui, né, inclusive do nosso corpo, de todo esse conjunto celular que nós temos disponibilizados, né, por Deus, formatando esse corpo físico, mas nós não somos o corpo físico, né? O corpo físico é um veículo para nós, um abençoado veículo, né? Para que nós passemos alguns anos aqui, né, nesta romagem terrena, para ir desenvolvendo cada vez mais essa questão espiritual, indo ao encontro, né? Indo ao encontro dos sede perfeitos, como Jesus falou, né? Como perfeito é... Sede perfeitos como perfeito é vosso Pai. Ou seja, entendemos que ele está falando ali da lei de evolução, né? Exato. E que esse espírito que somos está numa romagem, mais uma vez, para dar sequência a esse processo evolutivo que já começou lá nos Evos, né? Nas noites do tempo bem transatos, né? Bem lá para trás, que a gente vem caminhando, estamos aqui e vamos continuar caminhando como espíritos, somos imortais, né? A morte para nós não existe, para o espírito. Exato. A morte é apenas para o corpo físico, que se desintegra, mas como ele é apenas o veículo, nós que somos a consciência, vamos continuar. Seguimos adiante. Vamos seguindo adiante. Né? Então, seu Luiz, o senhor falou desses esclarecimentos que a doutrina traz, essas informações do Evangelho. A doutrina espírita. Né? Isso, a doutrina espírita. Esses esclarecimentos, vamos dizer assim, né? Antes da gente entrar no nosso tema, no ponto que o senhor já deu uma resvalada nele, assim, né?
Eu acho muito interessante e é uma coisa que me atraiu bastante, né? É a questão dos mecanismos, né? Esses mecanismos que nós encontramos na natureza, nas coisas, né? E que na espiritualidade acabam ficando meio nebulosos, fantasiosos, né? De forma geral, ao longo do tempo, né? E a doutrina vem nos explicar esses mecanismos. A doutrina espírita. A doutrina espírita, claro, com certeza. Então, isso eu acho bem interessante. Queria que o senhor falasse um pouquinho nisso. Inclusive, o senhor falou daquilo lá que nós não vamos falar agora, vamos falar daqui a pouco. Mas é esse mecanismo de transformação das coisas, esse mecanismo de tudo, né? Porque tudo são mecanismos, né? As causas e efeitos, né? Exatamente. As leis que regem a vida, né? Exatamente. As leis, e elas são divinas. E sendo divinas, elas são imutáveis, né? Elas não se modificam. Ou seja, a vontade de Deus que está na lei ou nas leis, essa vontade também é imutável. Deus não é alguém que agora pensa de um jeito, daqui a pouco diferente. E tudo isso está na lei, e é bom a gente lembrar que a lei está dentro de nós, né? O próprio ser de perfeitos, o processo de evolução, também está assim inserido no próprio princípio inteligente, né? Lá desde o início, quando ele foi criado, simples e ignorantes, e que passou por todo aquele processo filogenético, né? Para chegar até o homem, ele vem caminhando, adquirindo experiências dos diversos reinos, e agora, como ser humano, uma longa jornada nesse nível de humanidade que nós estamos, mas não vamos ficar só no reino humano. A nossa meta é alcançar a pureza espiritual, mas só que para isso vamos ter que passar muitas vezes pelo reino humano. E aí entra o processo da reencarnação como grande mecanismo, né, em que Deus se utiliza para manifestar a sua misericórdia, né? Exato. Porque, na verdade, esse Deus, essa inteligência suprema que nós entendemos, que é o nosso Criador, ele quer nos ver felizes, né? Nós fomos criados para a felicidade. Com o tempo é que nós fomos nos envolvendo com os valores materiais, digamos assim, dando preferência a esses valores, e com isso nós fomos nos afastando da própria ligação com Deus, né? Exatamente. Quer dizer, então, porque nós temos esse Deus dentro de nós, né? Porque ele é imanente, ele é transcendente, ele está lá em cima, mas também está aqui, está em toda parte, né? Na própria atmosfera que gera o planeta. No oxigênio que respiramos, na água que tomamos. Mas esse é o ponto. Quando eu aspiro, eu estou aspirando Deus. Ou seja, nós temos Deus dentro de nós. É fantástico isso. Isso, né? É fantástico. Isso, olha, é uma reflexão assim belíssima, né? E que muda o conceito de Deus que nos foi mostrado lá atrás. Bem lá atrás, né? Como se fosse um homem ou coisa parecida. É aquela história, Deus não existe, ele é, né? Ele é, né? A questão da existência é uma questão que diz respeito aqui à nossa dimensão, né? Exato. Então, tudo que existe vai deixar de existir, tudo que aparece desaparece. E Deus não entra nesse raciocínio, né? Porque Deus é. Ou seja, ele sempre foi, nunca vai deixar de ser. Sempre e será. aí onde que entra o caráter de eternidade de Deus, né? O incriado, né? Eu sei que para nós que estamos nessa dimensão é um pouco mais complicado, né? Difícil, fazer esse raciocínio, porque para nós aqui, a dimensão que nós estamos respirando, tudo aqui foi criado, e tudo que foi criado que apareceu vai desaparecer. Sim. Né? Tudo. Porque os nossos conceitos estão sempre ligados ao que a gente conhece, normalmente. Exatamente. Né, e o que a gente conhece ainda é... A gente sempre quer comparar com o que a gente conhece. Pois né? é. E ainda é essa horizontalidade, né? Exato. Então, isso que ainda falta, essa verticalização nossa, essa ligação direto com Deus. Sabe né? que, Sr. Luiz, eu fico pensando assim, na minha mente... minha mente sabe que ela é meio assim, meio doida, né? Curiosa. Curiosa melhor. Isso é bom. Mas eu fico pensando assim, né? Às vezes o ser humano ele se acha tão sábio assim para as coisas, mas eu vejo a gente ainda, óbvio, eu tenho consciência da nossa evolução, né? Mas assim, quando a gente começa a aprofundar um pouco essas questões do universo, né? Tudo que se tem para descobrir, para se entender ainda, eu vejo a gente tão primitivo ainda,
é uma humildade humana mesmo, assim, de saber mesmo. A gente não sabe, assim, a gente sabe bastante coisa uma já, fração, mas falta muita coisa para saber. É que todos os dias nós estamos descobrindo coisas novas, né? Eu recentemente ouvi uma interpretação da cruz, que eu sempre tive a interpretação da cruz como sendo uma espada embainhada. Certo. Né? Mas agora eu ouvi uma interpretação que eu vou passar para vocês, que eu achei fantástica, né? A cruz, essa parte horizontal, representa os nossos problemas. E a verticalidade, as soluções. Eu achei lindo que legal, isso. Né? Quer dizer, isso quer dizer o quê? Que as soluções fazem parte do problema. E o problema não vem sozinho, ele vem com soluções. Exato. O que nós temos é que, a exemplo da cruz, nos ligar com Deus. Para cima, né? Para cima, né? Essa coisa. E compreender essa bondade de Deus, esse trabalho que Ele realiza, permitindo que nós tenhamos sempre oportunidades de reparação, de recuperação. Fala, capitão. É tudo questão de foco, né? Ou nós focamos no problema, ou focamos nas soluções. As soluções estão na nossa frente, mas a gente está focado só no problema. Estamos só na horizontalidade, estamos só presos aqui ao rame-rame das coisas materiais, porque, como foi falado antes, as coisas aqui têm um início e têm um fim. Sim. E é o que a gente vivencia o tempo todo. Né? Pouco nós nos ligamos ao universo de Deus, à eternidade, a coisas mais elevadas. A gente pensa muito no que é aqui palpável, que está aqui mais perto de nós. Então a gente fica muito focado no problema. Sim, né? Exato. O conceito de divino, né, capitão Igor? É uma ideia muito lógica, muito cartesiana, né? E o conceito de divino, nós precisamos mergulhar nisso. Exato. Né? Como Deus tem a sua transcendência e a sua imanência, né? Ele está lá e está aqui. Né? Nós também temos que transcender as nossas ilações, né? Exato. Não ficarmos assim só com a nossa percepção horizontal. Total. E sim mergulharmos em direção a esse cosmos, né? Perfeitamente. Que é a casa de Deus. Sim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Que Jesus anunciou ali que a casa do Pai é o universo. Então nós não podemos e não devemos ficar assim restrito aqui o que acontece na nossa dimensão. Exatamente. Né? E até entender que a nossa dimensão ela está interligada com a dimensão astral. E não há uma separação. Sabe? É uma coisa só. Né? É meio arco-íris, tu não sabe onde uma cor termina e começa a outra. Assim também a dimensão, e ainda mais que nós temos aqui no próprio corpo físico essa condição assim de, eu diria assim, de médium, né? Porque nós estamos mediando entre a nossa dimensão e a outra. Porque o corpo, ele tem essas condições materiais, mas eles têm aquelas extramateriais. Exatamente. No próprio corpo. Se nós observarmos o que é uma glândula pineal, o que são os neurônios, né? Isso tudo tem ligação direta com o perispírito, e o perispírito está vigindo nessa dimensão astral. Ou seja, nós estamos simultaneamente nas duas dimensões. Mas nós nos esquecemos disso. E acabamos digamos assim, solidificando ou cristalizando as nossas ideias. Limitando aqui nessa dimensão. Por que essa limitação, né, capitão e Anderson e irmãos? Porque isso tudo é interpretado com os 5 sentidos. Exatamente. Mas nós temos que aprender a extrapolar ir além, essa né? parte sensorial e entrarmos também num outro sensório, mas mais astralizado, né? Mais astralizado, porque nós somos meio astrofísicos, né? Nós participamos das duas dimensões. Seu Luiz, eu vou inverter a nossa pauta aqui, tá? Porque a ideia era a gente falar sobre o tempo, né? O tempo de Deus, porque às vezes a gente pensa num tempo nosso e o tempo de Deus é um pouco diferente. Eu queria entrar um pouco nesse assunto e falar um pouco sobre a gente até conversou fora aqui do podcast sobre isso. Mas eu acho que como a gente já começou a conversa nessa pegada, vamos dizer assim, eu acho que vem a calhar a gente começar falando dos tá? Então, vamos lá. Então, até em cima do que o senhor está falando, dessa necessidade, dessa conexão, dessa necessidade desse olhar que vai além desses sentidos básicos nossos,
né? E a gente, independente isso a gente assistindo filmes, podcasts, entrevistas, né? Por mais espiritualizado que as pessoas sejam, inclusive o próprio Chico, né? Que acho que dos que eu tive na minha encarnação até agora, que eu vi, que eu conheci, eu acho que foi o maior, assim, encarnado, né? Sim, que eu vi, em termos de ser humano, né? Em tudo que eu acredito que o ser humano deva buscar, né? Humildade, caridade, sensibilidade, inteligência, enfim, ele é um cara assim que só de falar dele já me arrepia, assim, né? E ele também passou por momentos difíceis, né, ao longo da vida dele, e momentos que ele mesmo se viu de alguma forma triste ou, né, pedindo ajuda, cheio passando de dúvidas. Exatamente, pessoa. Capitão. Então imagina nós que ainda, né, temos ainda uma maratona Ironman para chegar perto, né, do que foi o Chico, né? Então o que eu vejo assim, a gente entrando nessa questão do né, e a gente diariamente passa as dificuldades. Então mesmo para nós já é complicado, mas nós temos, eu vejo assim que a vida, se a vida fosse uma escalada, Deus são aquelas pedras que dá para a gente se segurar quando tudo está despencando. Quando a areia, quando você põe o pé e o pé não firma, e você acha que você vai cair, que tá faltando você agarrar em algum lugar. É Deus que é essa coisa que aparece. Claro, entendeu? Certeza. É isso, é aquele galho que está plantado que você se agarra e se segura ali. Claro. Então, e se tiver alguém acima de você, ele vai tirar. Não, pedindo a mão, dê a mão. Dá a mão para ele. Seja orgulhoso. Exatamente. Né? Tem até uma chave disso aí, né? O cidadão que está ali, aí tem um galinho, tem a maleta, que é o orgulho, a maleta, né? E tem alguém em cima querendo dar a mão para ele. Ele teria que largar a maleta para poder fazer isso, né? E acaba não fazendo, não quer consegue, dizer, né? Exatamente. Então, mais consegue superar o orgulho. Então eu penso assim que eu tenho a convicção de que a maior causa, né, desse tipo de ocorrência triste, né, eu sofro muito com isso, assim, mesmo não conhecendo, enfim, quando você vê isso acontecendo, né, você sofre muito porque você sabe que é um caminho difícil, né, um caminho ruim, né, péssimo de se escolher, né. Mas eu creio que é muito essa falta de ter essa mão, esse Deus, né? Independente da crença, da religião, enfim, não importa, né? Mas quando a pessoa se vê em aflição, e ele tem um pensamento lógico, né? Ou seja, eu estou devendo milhões, eu ganho 1000, eu não vou conseguir pagar isso nunca, né? De acordo com o pensamento lógico. Então ele não aguenta a pressão, né? Não vê saída. Não vê saída, né? E é muito essa falta desse olhar mais verticalizado, né? De enxergar que os milagres, né? Como não estou dizendo aqui desses milagres, mas o milagre da vida, né? Essas coisas que vão além do material, do palpável, que para nós é palpável, né? E aí o milagre da beleza da flor, por exemplo. Exatamente. Isso é um milagre da vida, né? E aí eu volto um pouquinho do que eu estava falando de eu me sentir às vezes um homem das cavernas nos dias de hoje, né? E ver a nossa humanidade, é um pouco isso. A gente não enxerga isso ainda, só que esses milagres acontecem a todo momento, todos os dias, né? Então assim, como é importante, né, e que essa mensagem vá para frente, né, que nós busquemos, porque essa conexão com Deus, essa mão para a gente segurar, né, segura na mão de Deus e vá, né, tem aquela música, né, como ela é importante e a falta de enxergar essa mão, eu acho que hoje é um dos grandes causadores desse tipo de ocorrência. Queria que o senhor falasse um pouquinho. Pois é, esse assunto é bastante amplo, né, então nós vemos aí nessa questão do que agora a gente já está sabendo, né, que a cada 40 segundos está ocorrendo no mundo, né? Então isso realmente é preocupante, como você falou. Mas aí tem alguns aspectos a serem considerados, que é a visão da vida, né? A visão de você mesmo, o que somos, né? De onde viemos, o que estamos fazendo na Terra, para onde vamos. Me parece que a resposta a essas questões precisam ser bem colocadas para que as pessoas entendam que o não vai resolver o problema que está sendo colocado diante dele, né? Ao contrário, o suicídio. Só um parênteses aqui, achei uma notícia no Gov, tá? Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, mais de 700 mil pessoas morrem por ano, né, que representa
a cada 100 mortes registradas. Realmente... Uma a cada 100 mortes. Então, a cada 100 pessoas que falecem, que morrem, uma... Isso é alarmante, né? Não é um número... Isso é uma pandemia, praticamente. É uma das Eu vejo pouca iniciativa para enfrentar isso, seu Luiz. Isso é grave, né? Então, aí que está a questão da visão da pessoa acerca de si mesmo, acerca da vida, acerca de Deus, como nós estamos já falando. Mas me parece assim que a primeira urgência, a maior urgência que precisa para a humanidade é que cada um possa entender a sua natureza espiritual. Isso é fundamental, né? Para que ele entenda que ele tem motivos de sobra para poder promover o enfrentamento daquela crise que surgiu. Não na fuga, né? Porque o que é o suicídio? É uma espécie de fuga, né? Um alívio instantâneo. Um alívio instantâneo, mas teoricamente. Exatamente. Um falso alívio instantâneo. Claro, grande ilusão. Claro, mas só que vai ver que no plano espiritual, como ele é um espírito e o espírito é imortal, ele não consegue matar-se a si mesmo, não tem como, né? Ele vai ver tudo isso, de certa forma, centuplicado, né? Porém, nesse particular, também nós queremos falar, porque sem querer a gente acaba falando também nos familiares o que eles podem estar pensando daqueles parentes, né, que desencarnaram pelo alto. Aí entra também a famosa misericórdia de Deus, né? A tão falada misericórdia de Deus, que vamos entender que mesmo esses que tiraram as suas vidas, eles não estão fora da misericórdia de Deus. Isso não quer dizer que nós estamos fazendo uma apologia a favor né, promovendo o contrário, para que os parentes, né, essas pessoas não fiquem com aquela ideia de céu e de inferno. Então, amigos e irmãos, acerca da ideia que ainda, infelizmente ou felizmente, ainda muitas instituições, vamos assim dizer, e pessoas ainda admitem a ideia de céu e de inferno, nós vamos falar sobre uma parábola, uma metáfora, onde vamos encontrar um jovem de 14, 15, um adolescente de 18 anos, por aí, que está no mundo da droga, não quer saber de trabalhar, um jovem assim que por mais que a mãe, que é uma santa de mãe, oriente, ele não aceita, ele acaba morrendo, desencarnando nessa condição. E é claro que, de acordo com essa ideia de céu e de inferno, ele não tem direito de ir para o céu. Né? Necessariamente ele vai para o inferno. E a mãe, que era uma beleza de pessoa, também chega o momento dela desencarnar, dela morrer. E ela vai para o céu, né? Aí, então, a primeira coisa que ela faz é chegar, onde está meu filho? O teu filho está no inferno. Não, mas eu preciso estar com ele. Não, mas você não pode ir lá para o inferno, porque lá você tem uma frequência vibratória que não tem condições de ir para lá. Não, mas eu ficando aqui, eu também vou ficar no inferno se eu estiver ausente do meu filho, se eu não puder contatar com ele. Aí ele vai pensar, e aí vem o que a doutrina espírita coloca. Mas existe um meio. Você vai voltar, você vai reencarnar, e ele também vai reencarnar. Você vai ser novamente mãe dele. E aí ele vai estar contigo, e você com ele, etc. Então, essa é a questão. Quer dizer, não tem céu para ninguém se o teu próximo, aquele que você ama, não está também feliz. Então, isso a gente pode comparar aqui, por exemplo, com as nossas escolas, com os estudantes, né? Que eles, por exemplo, não passaram no fim de ano, né? Não cumpriram aquela tabela lá. Os professores, eles procuram apoiar esse aluno, dando uma segunda oportunidade, vão ao encontro deles. Perfeito. Isso nós, aqui na nossa dimensão, com toda a nossa imperfeição. Imagine Deus, né? Exato. E aí, nesse sentido, nós vamos buscar em Jesus várias situações, entre outras, a parábola do filho pródigo, por exemplo, né?
esse filho errou, etc. Pródigo quer dizer esbanjador, ele esbanjou tudo, né? Tem até gente que acha bonito, filho pródigo. Mas não, tem noção. É um equívoco, porque o pródigo é o esbanjador. Né? A natureza divina é pródiga para nós, mas ela pode esbanjar. Né? Mas nós não. Né? Então o que aconteceu com esse filho pródigo? Ele saiu, esbanjou tudo, daqui a pouco ele caiu em si. E aí ele voltou para a casa paterna, o que aconteceu? O pai veio ao encontro dele. Ele não precisou nem chegar até aquela casa paterna. O pai foi ao encontro. Isto nos mostra, Jesus, ao contar essa parábola, ele está a nos mostrar como Deus age conosco. Sempre dando oportunidades. E ainda mais, ele deixa que você vá errando. Pode errar, vai esbanjando. Mas chega uma hora que o Espírito cai em si. E a essa hora, ele abre os braços para receber esse filho. Essa é a ideia que Jesus nos trouxe, essa é a ideia que nós espíritas, que a doutrina espírita participa, porque mostra o amor divino. Né? Porque Deus é amor. Deus é amor, logo tudo é amor. Pois não, capitão? Essa ideia é reforçada por Jesus quando ele diz que nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Perfeito, perfeito. Né? Mas eu acho importante, a gente sabe que é isso mesmo, seu Luiz, mas assim, a gente deixar claro que não por Deus, mas sim pelas nossas atitudes, né, as consequências de dor e sofrimento que esse tipo de atitude acaba causando, né? Claro, com certeza. A jornada que através da literatura, inclusive a gente tem vários casos, né, são, assim, vamos dizer assim, tratamentos, né, ou resgates, né, muito dolorosos, né, a exemplo de um machucado físico aqui pra gente, para fazer uma analogia, muito grave, né? Então você vai ter às vezes anos de tratamento para poder ficar bom, e aí nesse caso são muitos anos, até séculos, né, seu Luiz, para poder resgatar isso, né? Então a proposta que nós pensamos é falar para os que estão encarnados, para aqueles que quem sabe esteja passando pelas suas cabeças, né, pelo seu coração, a ideia desse autocídio, para que evitem. Porque aqueles que já fizeram. Já foi. Aí vamos pedir para Maria de Nazaré, lá no hospital, né, dos suicidas, etc., para receber essas almas, e a gente sabe que nós temos no plano espiritual espíritos valorosos trabalhando também por esses, né? Como aconteceu com Judas, também foi recuperado, e hoje, apesar dele ter se suicidado, hoje já é um espírito de luz. Né? Sim. Então, e até nós mesmos, na nossa caminhada, não sabemos o que fizemos. Né? Pois aí que está. Né? De formas que, então, hoje o foco, pelo menos para mim, aqui nesse programa, é falar para as pessoas que ainda estão aqui. Exatamente. E aí, Luiz, como é que fica aqueles familiares que perderam os seus filhos ou parentes? Primeiro, nós precisamos entender que todos nós somos filhos de Deus. Que ninguém perde nada, porque nós não somos donos de nada. Mas, digamos assim, aquele amor filial, aquele amor paternal, aquele amor fraterno, claro que nós vamos sentir por aquele que desencaminhou-se por esse lado. Né? Certo. Mas então, o que fazer hoje? Né? Eu tenho na própria família parentes assim que o rapaz se suicidou, né? De formas que, então, o que fazer? Mas eu vou deixar o capitão agora. E ao contrário do que muitos pensam, né, seu Luiz e Anderson, a solução é falar. Porque até pouco tempo atrás se pensava, não toca, é melhor não falar. Exato. E ao contrário, deixar que a pessoa fale, aquele que está passando pelos problemas, pelas dificuldades, porque ele precisa falar, ele precisa desabafar, ele precisa se sentir acolhido. Então, deixar que ele fale, mas também falar. Não vão falar para não acender o estopim, para não... Não, ele precisa do acolhimento, ele precisa da nossa fala, ele precisa sentir importante para nós, né? Que nós damos acolhido, né, acolhido, que nós damos importância para ele, nós estamos preocupados com ele, nós precisamos falar. E
e a ideia essa tem que ser cada vez mais implantada. E é por isso que certos grupos de apoio estão aí para ouvir as pessoas, né? Um exemplo, o CVV, né? O CVV, ele está lá mais para escutar do que para outra coisa. Que é o nosso papel, né? Que é o nosso papel. Assim como o nosso atendimento fraterno, que funciona nas casas espíritas, né? Que já tem também virtual. Então as pessoas, às vezes, têm dificuldade pessoalmente, têm vergonha de falar do assunto, entra virtualmente, conversa, não precisa nem abrir a câmera, conversa com as pessoas que estão lá, que são preparadas para ouvir, para acolher, para dar atenção. Mas Sim. É importante é falar. Se calar não vai ser a solução. Sim. Cada vez mais a pessoa que não se sentir ouvida e que não receber o acolhimento vai ficar remoendo os seus problemas e achando que a única solução é a mais errada, que é o ou seu Luiz e fala, a falta de essa ideia do alívio, né? Que na verdade a sua dor ela vai se amplificar, porque o que acontece aqui nós na Terra, né? Aqui encarnados, a gente está com parte das nossas sensibilidades afloradas, né? E entendermos que a vida é um compromisso conosco, né? Um compromisso com Deus, né? Uma oportunidade, né? Então quando você quebra isso por sua livre, né, escolha, né, é uma dor que eu imagino que deva ser muito grande, né? Então você, em vez de você aliviar essa dor, você amplia essa dor, porque a vida não cessa, né? A vida não cessa, né? E aí esse seu compromisso, né, eu acho que esse sentimento de decepção que a pessoa está vivendo, em vez de melhorar, ele vai ser pior ainda, né? Então eu acho também, Anderson e capitão, irmãos, que esses familiares, no momento em que eles tiverem essa consciência da natureza espiritual deles e também daquele que foi, vão entender que a vida segue, né? E que Deus, na sua misericórdia, estará sempre dando oportunidade, que não existe a ideia do inferno. Isso é uma ideia teológica que foi apresentado, mas que, na verdade, isso não se coaduna com o amor divino. Exato. Não há lugar, né, para isso. Então, entender que, por mais que eles estejam sofrendo, esses que foram, eles estarão sendo socorridos. Provavelmente já estão sendo socorridos, claro, como um doente que precisa ser tratado, né? Porque nós sabemos que as nossas doenças, elas são espirituais, né? O doente somos nós mesmos, né? É diferente da doença que está no corpo, né? Então isso é muito importante. E aí vem a questão: o que eu como mãe, eu como parente, o que eu posso fazer? Primeiro você precisa entender que ele tem livre-arbítrio, que ele fez. Exato. Deus permitiu que o livre-arbítrio estivesse conosco para que nós pudéssemos escolher, né? Fazer as nossas escolhas do nosso comportamento. Porém, é importante lembrar que existe a lei de causa e efeito, que a gente vai semeando. Mas os familiares deverão entender que, como a vida dele vai continuar, ou dela, que nós podemos e devemos vibrar amor por elas. Sim, orar, não ficar se vitimizando. Puxa, mas eu podia ter dito isso, eu podia talvez ter evitado. Mas agora já aconteceu, já foi. Então resta-nos fazer vibrações boas para eles, para auxiliá-los. E não ficarmos assim choramingando pelos cantos, que isso vai perturbar. Isso é pior, né? Isso é pior. Que ele vai precisar de energias nossas, e os espíritos de luz que estão atendendo eles vão utilizar, ou vão se valer das nossas energias para auxiliá-lo, porque eles estão bem densificados ainda. Perfeito. Né? Eles não conseguiram se desfazer de todos os liames que prendiam aqui ao corpo físico, né? Então é importante. E também não ficar assim comentando, né? Comentando, puxa, hoje faz 1 ano, hoje faz 2 anos, hoje faz... Isso não ajuda em nada. Não importa, né? Isso não ajuda em nada, ao contrário, prejudica, porque o sentimento de culpa dele vai aumentar. Porque ele vai ver, puxa, mas a minha mãe, a minha tia, a minha avó,
pensando isso de mim... Imagina a perturbação, né? A perturbação, porque o sentimento de culpa só perturba, né? E nós precisamos jogar, lançar para eles a ideia de Deus, a ideia da misericórdia de Deus, a ideia de Jesus, né? Para que ele também comece a mudar o padrão mental dele, né? Exato. Para poder ser acessível aos auxílios, às terapias, porque o mundo espiritual tem, assim, hospitais, centrais de tratamento que a gente não pode nem imaginar. Nós aqui, a nossa tecnologia está muito longe daquela. Ela está muito avançada. Devagarinho vem vindo para nós aqui, para que a gente possa ir nos munindo, né, dessas ferramentas onde conseguem registrar coisas mais profundas, particularmente na parte dos micro-organismos, etc. Né? A questão da nanotecnologia, essa coisa toda, que já são reflexos do mundo espiritual vindo para cá para nos auxiliar. Seu Luiz, o senhor está falando de terapia, né? Agora, para a gente fechar esse assunto e ver se a gente consegue falar um pouquinho do segundo, eu queria que a gente fizesse uma conexão com as expiações. Sim. Que são terapias, né? As expiações são terapias. Isso, exatamente. Então, que a gente fizesse essa conexão do suicídio com a expiação terapêutica para quem comete esse tipo de delito. Sim. Então, veja só, ele vai ter oportunidade, né? Como espírito, como filho de Deus, como nosso irmão, ele ou ela, vamos ter oportunidade, porém, no ato gerou todo um distúrbio no corpo espiritual deles, né? Porque nós temos o corpo físico e temos um corpo espiritual. Ele machuca o corpo astral dele. O corpo astral. E ao reencarnar no próximo corpo, ele vai passar para o corpo físico aquelas deficiências. Exato. Que, na verdade... São eficiências. São eficiências, porque são meios dele poder restaurar aquelas partes lesadas, desestruturadas desse corpo espiritual, né? E isso é a expiação, né? Que aí, então, nós precisamos, de certa forma, estar pensando neles até para que eles possam, dentro do possível que a lei possa permitir, que eles retornem, né? E que nós estejamos preparados, porque poderemos, é difícil a gente identificar se é A ou B, né? Mas só que para a gente observar que a misericórdia de Deus é que está se manifestando. Quando é que a gente pode pensar isso e observar isso? Nos outros, os nascimentos que ocorrem. Quantas crianças que estão nascendo com questões, né, das chamadas deficiências, né, que nós entendemos como eficiência, como falou o Anderson, né, porque é eficiente para aquele espírito. Isso me chamou muito... tratamento doloroso, mas que cura. Doloroso, é isso, né? Eu vi isso escrito no ônibus que carregava os chamados deficientes. Aí está lá, transporte eficiente. Mas é isso mesmo, né? E o corpo também. Um corpo, para ser eficiente para aquele espírito, tem que ter a deformação. Porque na deformação está a terapia, está o tratamento, está a misericórdia de Deus. Poxa, mas então, aí muita gente pode pensar, mas que tipo de Deus você está pensando? Não, nós estamos pensando aquela divindade amorável. Ele faz isso por amor, nunca por castigo, nunca por punição. Você é internado novamente aqui no corpo físico para tratar aquela estrutura que você mesmo lesou. Quem promove as dores somos nós mesmos. Somos nós, né? Fala, capitão. Mas só aproveitando, voltando só um pouquinho aqui, como eu estava aqui fazendo o papel de ficar escutando, para ver, peraí, quem está em casa, será que está entendendo tudo que está se falando? Sim, né? sim. O seu Luiz falou em corpo espiritual. É o perispírito que Kardec assim o nomeou, porque até então existia outras formas de chamar, né? Claro. O véu, não... A núpcia, não. Lá Jesus é túnica nupcial. Túnica nupcial e tal. É chamado de outras formas. Os egípcios chamavam de Ka, né? Os hebreus de Nefresh. E assim tem vários, né? Então, esse corpo espiritual que Kardec resolveu chamar de perispírito, porque era uma forma dele explicar o que era esse corpo espiritual, ele é a forma do nosso corpo físico. Exato. Quando nós deliberadamente,
pelo nosso livre-arbítrio, danificamos esse corpo espiritual quando cometemos um auto... Ou seja, quando nós viemos a praticar algum delito contra nós mesmos, nós danificamos essa forma fica com essas marcas, como, por exemplo, um tiro na cabeça. Vai ficar ali aquela mancha, aquele defeito na forma, o cérebro que virá, ele não vai ter toda a capacidade de um cérebro normal. Se é um punhal cravado no coração, o coração poderá vir com problemas cardíacos na outra encarnação. Por quê? Porque nós, deliberadamente, pelo nosso livre-arbítrio, nós danificamos a forma. Sim. Então, foi escolha nossa danificar a forma. Então, nós temos que voltar numa outra encarnação para vir com esse corpo, com o defeito que nós escolhemos, né? No caso do causamos, né? Quando alguém morre por outro que dá a facada, dá o tiro, aí o atirador, né, o faqueador também, é que vai sofrer. Exatamente. Não quem recebeu. Mas nós estamos falando do né? Então, eu cravei um punhal no meu peito, eu queria me matar. Esse coração vai ficar com essas marcas, né? E vai vir com defeito, né? Então, e aí muitas coisas se explicam dentro desse mecanismo. A gente não entender, né? Para que os nossos irmãos possam entender, esse corpo espiritual, que nós chamamos de perispírito, ele é danificado, ele vem com esse defeito, e a encarnação seguinte, ou as seguintes, se não for resolvido numa só, vão ser para reparar esse corpo que ficou com esse defeito, né? Então aí nós vamos ter problemas respiratórios, problemas cardíacos, problemas cerebrais, né? Demência, pele, tudo, né? Tudo, né? Mas pelo defeito que nós causamos, por nossa escolha, a forma. É lei de causa e efeito. Sim, é isso. Né? Sim. E os efeitos poderão ser mais graves ou mais suaves, dependendo da maneira que nós enfrentarmos aquilo que vier para nós, né? Se nós aceitarmos esse defeito com resignação, como o nosso irmão Jerônimo Mendonça, que veio, com o tempo ficou tetraplégico e cego, né? Mas superou tudo isso com trabalho, com dedicação ao próximo, né? Então, dependendo da maneira que nós encararmos isso, nós podemos reparar isso em uma encarnação, ou teremos que vir em diversas para reparar essa forma, né? O caso do Aleijadinho, lá de Ouro Preto, né? Ele estava tão deformado que eles tinham que amarrar na mão dele o cinzel para ele poder continuar fazendo as esculturas. Né? Quem era aquele espírito? Com certeza um espírito que teria participado dos processos da escravatura, né? Tem um livro até da Mariluza Vasconcelos que explica bem isso aí, né? Do Aleijadinho. Ele teria sido Michelangelo, mas houve porque como Michelangelo ele não fez nada de ruim, mas teve uma outra encarnação que ele fez, que ele foi, enfim, senhor de engenho, coisa parecida. Estava ali, mas ele aceitou bem aquilo ali, né? É até interessante essa coisa da aceitação, porque... pavimentar a estrada com as pedras que temos. Porque na verdade, o que é preciso que nós pensemos um pouquinho? É no processo do estresse. Porque a maioria das situações, elas nos estressam. E ao nos estressar, nós vamos nos complicar mandando para o nosso código genético, nós vamos mandar energias negativas e ativar ali genes que não deveriam ser ativados. Porque os genes, a gente já está sabendo agora que eles são passíveis. Eles são passivos, certo? Mas que nós... dependendo do nosso... Por exemplo, no caso do Aleijadinho, ele só mandava energia boa, porque ele fazia aquilo com amor. Mas ele estava com problema. Com as suas limitações, suas dores sem físicas. Passar pelo estresse. Perfeito. Então, ele ao fazer daquele jeito, a ter aquele comportamento, ele liberava hormônios excelentes, né? Dopamina, ocitocina, tudo que ia dar forças para ele. Ao contrário de quando você se revolta, né? E voltando e aí já entrando no tema que você quer entrar, né? Nós vamos ver que muitos desses suicidas achavam que não tinha jeito, e talvez uma semana depois, se eles esperassem mais uma semana, a solução estava resolvido.
Quer dizer, eles não esperaram o tempo de Deus. Exatamente. Né? Não esperaram o tempo de Deus. É isso. E isso pode acontecer com todos nós, não pelo alto, né? Mas a questão das ansiedades que nós ficamos em função de que nós queremos para ontem. Decisões equivocadas. Decisões e a questão do tempo. Do tempo, da urgência, né? Da premência que nós colocamos, queremos resolver já. Exato. A gente faz pedido para Deus, etc, etc. Primeiro que não reconhece a resposta vem, mas não sutil, né? Não quer um tapa, não é daquele jeito que a gente espera, né? Então a resposta vem às vezes até por uma criança, por um pedinte, por várias formas Deus tem para manifestar a sua misericórdia. Exato. Agora, entendamos que o tempo de Deus é diferente. É diferente, até porque não existe esse tempo. Mas nós temos que entender e chamar de tempo porque estamos aqui no processo cronológico, né? Perfeito. Mas aquilo que nós chamamos de tempo de Deus, aqui o nosso é Cronos, o outro Kairos. é Kairos. Kairos é o tempo de Deus, ou seja, ausência de tempo. No fundo é ausência de tempo. Mas nós que estamos aqui nessa dimensão temporal, claro que aqui nós... É a nossa referência. É a nossa referência. Então, o que a gente precisa é ter paciência, fé em Deus, na vida e nas nossas forças. Porque Deus também vem ao nosso encontro, nos socorrendo, através de nós mesmos. Né? De repente eu quero que Deus me ajude, que os Espíritos me ajudem, que Jesus me ajude, mas eu não faço nada. Né? Então, essa coisa da zona de conforto é um problema, né? O filho pródigo sofreu, mas chegou um momento que ele caiu em si. Aí ele reconheceu... Não precisava ter sofrido. Né? Não precisava, mas foi, né? a escolha dele. Foi a escolha dele. Agora, com certeza, ele voltou mais experiente do que aquele filho que ficou em casa, né? Perfeito. Então... que nem conhecia as glórias de Deus, quando viu que tinha aquela festa toda, ele chegou do campo, o que está acontecendo aí? Ele disse, não, mas foi o teu irmão que voltou. Ou seja, quando ele pergunta o que é isso, ele coloca a sua ignorância a respeito das glórias de Deus. Perfeito. Que esse festim que está ali representa a glória de Deus que está a se manifestar para todos nós. Nós é que precisamos aprender a identificar essa glória de Deus, né? Essa energia que vem para nós sempre que nós fazemos o bem. Que a grande proposta, né? A grande bandeira que precisa ser desfraldada é a bandeira branca da paz escrito, fazer o bem. Exatamente. Né? E agir, não apenas escrever ali. Né? Pois é, Sr. Luiz, questão do tempo. A gente não tem muito tempo ainda, mas vamos tentar acelerar um pouquinho. A gente tem muita... eu vejo assim, eu converso às vezes, falo com jovens, assim, a gente faz algumas palestras de vez em quando, né? Essa percepção do valor do tempo, né? Eu acho que tem se perdido bastante, né? Muitas pessoas do nosso tempo, exato, do Cronos, que acaba impactando no outro tempo também, né? Porque ele é um comedor de tempo. Exatamente. Né? O Cronos é danado. Então, assim, as pessoas não, justamente por um pensamento mais horizontal, né? Eu creio, né? Não tem essa visão da importância de se valorizar o tempo, que, ao meu ver, é uma das grandes riquezas que nós temos, né? Sim. Eu acho que das coisas que realmente são nossas, né? Porque o tempo é nosso mesmo, né? Porque o resto tudo é e não é, né? Aquele Jesus no Lar, né? Que é por Neio Lúcio, ele coloca lá o tempo como grande talismã. Exatamente. Então, assim, eu vejo que falta um pouco das pessoas, primeiro, valorizarem o seu tempo, né? Ou seja, aproveitar, usar esse tempo para as coisas boas, para o autoconhecimento, É óbvio, você tem que ter o seu momento, às vezes, de não fazer nada, de descansar, isso tudo faz parte, né? Mas, assim... O ócio produtivo. O ócio produtivo. Mas parar para olhar o seu tempo de vez em quando, né? E a outra questão é justamente o tempo das coisas, né? Então,
E a gente vive em momentos onde tudo é muito mais rápido, né? Então tudo é para ontem, tudo tem que ser feito agora, todo mundo tem pressa em ter resultados, né? Só que a natureza não é assim, né? O ser humano são 9 meses, né? Às vezes um tratamento, uma cirurgia de joelho de um jogador de futebol, ele fica 1 ano sem jogar bola, e não tem jeito, ele vai ter que ficar 1 ano sem jogar. Tudo bem seu tempo. Né? Então existe esse tempo, né? Então, como falta as pessoas terem essa percepção que às vezes as coisas não são como você quer, elas são como elas têm que ser. Até tem uma frase que diz assim, né? No fim tudo dá certo. Mas não deu ainda. É porque não chegou no fim. Tá no final. Né? É bem por aí. Que a gente tem essa percepção, essa compreensão que nós estamos sob as bênçãos de Deus, debaixo das bênçãos de Deus. Somos tutelados por esse Pai. Ter essa certeza, ter essa convicção, acreditar na vida e acreditar nos valores que cada um tem. Porque às vezes você não valoriza o próprio valor e fica pensando no valor dos outros. Exatamente. Se eu. Esse se não joga, como a gente costuma dizer. Né? Quando, na verdade, nós temos muitos valores. É a parábola dos talentos lá, né? Então, a questão não é você enterrar o talento, é você dobrar ele, no mínimo, com o pouco que você tem. Imagina o cara que ganhou 2 talentos lá da parábola, se ele não produzisse. Não, eu só ganhei 2, eu não vou fazer nada, o outro ganhou 5, mas ele ganhou 2 e produziu mais 2. O outro ganhou 5, produziu mais 5. O que nós temos que ver nesse símbolo? A proporcionalidade da justeza, da justiça divina. Que ele não vai pedir que eu seja um Divaldo Franco, mas que eu seja um Luiz Miller. Né? Que cada um, nós somos... Com a sua ferramenta. Com a sua ferramenta. Esse que é o negócio. Com a sua ferramenta. E não existem ferramentas mais ou menos importantes, né? Todas são importantes. Todas são importantes. Todas, né? Então as nossas encarnações, elas se dê na cidade, se dê no campo, se dê aqui, acolá, alhures, elas sempre estão corretas com as nossas necessidades, né? Ou seja, precisamos entender que Deus sabe que o local onde nós fomos plantados é o local que nós precisamos. Mas a minha família é isso, acontece isso, só tem briga, só tem aquilo. Você foi colocado ali, se você não gosta de briga, você foi colocado ali para apaziguar. Para ser a pessoa da paz. A pessoa da paz. Né? E não para botar mais lenha na fogueira. Conta-se que Jesus teria mandado Pedro para uma casa, que lá tinha muito problema e coisa e tal, e Pedro foi. 20 dias depois ele voltou. Mestre, não deu para ficar lá, porque lá aquele outro. Ele disse, eu sei, Pedro, por isso eu te mandei para lá. Né? Exatamente. Então, claro, isso quer dizer o quê? Que a lei divina sabe, né? Deus, os planos espirituais maiores, tem conhecimento de causa, sabe? Inclusive sabe o que é melhor para nós, coisa que nós nem sempre sabemos, né? Por isso, nós sempre estamos falando em nossas palestras, em nossos estudos, a questão de nós conhecermos Jesus, conhecermos a doutrina dele, para que essa doutrina possa servir de norte para todos nós, porque ela nos norteia, né? É claro que tem recomendação do Cristo que muitas vezes vem contra nós, contra os nossos interesses. Né? Quando ele pede, se alguém te bater na face direita, mostra a esquerda. Capaz que eu vou fazer isso, coisa e tal. Porque aí já levam ao pé da letra. Jesus não quis provocar um processo físico. Né? Ele falou para que nós não sejamos igual àquele que apresentou o seu lado sombrio para nós. Sim, é para enterrar o melindre, né? Claro, para que nós apresentássemos o nosso lado luminoso. O melhor, né? Melhor. Porque a questão de... Até é bom a gente pensar um pouquinho na questão da sombra, né? Existe uma pergunta que a gente precisa colocar. Existe sombra sem luz? Não. A sombra é um produto da luz. É isso aí. Que a gente pense nisso, né? Que é só chegar com a luz no outro que está apresentando sombra, que a sombra dele também vai ser dissipada, né? Para transformar numa luz que não dê sombra, né?
Isso é muito importante, uma reflexão dessa natureza. Mas, para isso, nós precisamos entender o norte dos postulados do Cristo, a importância dele. Porém, passa por aquela questão da natureza espiritual que nós somos. Que aquilo ali está orientando a mim espírito, não a mim corpo. São as conexões que nós buscamos, né, seu Luiz? São as Com o que eu quero estar conectado, né? Acho que é isso. Aonde vai ser a tomada que eu vou me conectar, né? Exatamente. É a tomada do dinheiro, do poder, da soberba, do egoísmo, né? Então que a gente possa entender. Você falou numa coisa muito importante, falou no dinheiro, falou em bens materiais. Parece dar a impressão de que somos contra o dinheiro, contra as coisas materiais. Nada disso. Nem Jesus foi, né? Mas a questão é nós não nos deixarmos dominar pelo dinheiro. Não deixar que ele nos possua. Exato. Mas você pode possuir o dinheiro, pode possuir o carro, pode fazer... Mas entender que você tem que ter o domínio. Essa não é a tomada que vai carregar a sua bateria. Não vai. E agora já tem carro elétrico. Não vai encher o teu copo essa tomada. E o importante é que essa água não enche teu copo. E o importante é que faça o bom uso desse dinheiro. Exato. Aí que está. E aí tem todo um processo comportamental. E quanto mais dinheiro, né? mais tomada no lugar certo. Né? Claro que sim. Mais responsabilidade. E a gente vê exemplos, né? Eu gosto muito de lembrar o Hermílio de Moraes, né? Aqui em Joinville, o John Hansen Jr., né? Pessoas que, o nosso Baltazar Buchley, nossa, eu conheci ele pessoalmente. Sim. Uma alma assim, nossa, que coisa incrível, né? E assim, isso é só... Claro que existe muitos outros. Sempre existiu e sempre vai existir. Sempre existiu. Né? E pessoas que souberam o que fazer, né, com aquela possibilidade monetária que foram né, galardeados, coisa parecida. Né? A tarefa deles. Quanto emprego eles deram, né? Quantas famílias dependeram daquilo ali. Então essa é a coisa que cabe também ao subordinado, né? Compreender e honrar aquilo ali. Agradecer a Deus, pedindo pelo seu próprio patrão, no sentido de que ele tenha uma boa existência, continue administrando bem e dando aquelas condições que a gente sabe, como aqui, por exemplo, a companhia Hansen, eu lembro o que eles faziam pelos funcionários na área da farmácia, na área dos alimentos. Né? Eles, inclusive, tinham um convênio conosco ali na Drogaria Catarinense. Desse jeito eu vou conseguir um patrocínio aí, seu Luiz, para o podcast. É brincadeira. Pois é. Então, mas é verdade, tem empresários que realmente fazem a diferença na sociedade. De formas que, que a gente não entenda assim, de que a matéria é negativa. Não, de Ao forma contrário, alguma. Nós temos que entender que tudo isso é obra de Deus. Exato. E Deus, como é amor, o amor não faz nada de negativo. Eu acho que o importante é entender que a felicidade não está na matéria. A matéria, ela te dá prazer, ela te dá possibilidades, mas a felicidade essencial, a do espírito, não está na matéria. Porque está no uso que você faz dela. Exato. Mas se pensar como essência mesmo, né? Por mais que você use bem também, mas a essência de tudo, né? É aquilo, né? A matéria, como o nome diz, né? É matéria, né? Matéria. E a nossa alegria, a nossa felicidade verdadeira não está na matéria, né? Ela está em coisas que a gente não enxerga, que a gente não pega, né? Mas aí está. Então por isso é a proposta de Jesus, né? Do sede perfeitos como perfeito é o seu Pai. Que a gente procure ser aqui a nossa melhor versão, cada dia que passa. E que saibamos respeitar o tempo de Deus, né, seu Luiz? O tempo de Deus, exatamente, isso é importante. Que a gente, porque... E não só o tempo de Deus, deixando um parênteses aqui também, a forma como Deus atua. Que nem o senhor falou agora há pouco. Às vezes aconteceu uma coisa e você nem percebeu. Claro. Você pediu, passou na tua cara e você não viu, né? Então que a gente possa ter essa sensibilidade. Então eu acho que através da oração, dos bons pensamentos, das boas atitudes, né, da positividade, você começa a ter acesso a mais respostas. Você consegue ter um pouco de paciência para esperar o tempo de Deus, né? E você começa a enxergar as possibilidades que aparecem e que você pode falar, capitão. Mas o senhor estava falando do poder econômico, como ele pode ser usado em benefício do próximo, e eu estava levando de Schindler,
né? Que ele não botou só o poder econômico ali no meio para salvar vidas, para auxiliar pessoas, mas ele também se arriscou, porque ele teve que se aproximar daqueles que eram os algozes para poder salvar aqueles que precisavam da sua mão colocou a vida estendida dele em risco. Né? Então, quem já assistiu o filme A Lista de Schindler tem noção do que esse cidadão fez por aquelas almas, né? Então, o ele se expôs. Mandela, né? O Nelson Mandela Nelson Mandela. Ele levou para seu staff exatamente os adversários dele. Coisa incrível. Mas eu queria lembrar uma passagem de Jesus, né? Onde ele recomenda: vede as aves do céu, né? Não vos preocupeis com o dia de amanhã, não vos preocupeis com o que comer ou o que vestir. Há quem pense que ele estava apregoando a preguiça, para não precisar trabalhar. E não é isso. Precisamos trabalhar, mas sem preocupação. Perfeito. Essa preocupação, hoje, ela se chama ansiedade. Sabe? Então, você já cumpriu bem o dia de hoje, amanhã é outro dia. Exato. Claro que nós podemos planejar, devemos, etc., mas sem essa ansiedade, porque a ansiedade é um processo danado, estressante, e vai gerar uma série de... Você cai na energia, na vibração, né? Uma série de consequências frequências baixas, no nosso né? metabolismo, na nossa paz interior. É isso. Isso tudo, né? Então, Jesus, ele também falou assim, ó, quando estiveres oprimidos, sobrecarregados, vinde a mim que eu vos aliviarei. Vos aliviarei. Né? Então, esses nossos irmãos, que muitas vezes, por esses processos opressivos, né, não vê uma luz no final do túnel, precisam lembrar de Jesus. Exatamente. Que Jesus está disponível. E conectar, né? E se conectar com... O que é se conectar com Jesus, né, Anderson? Ele, capitão? É estar no bem. É isso aí. Estar na paz. Não trocar a sua paz por nada. Eu vou deixar uma dica antes da gente encerrar, seu Luiz. E até eu fiz esses dias isso e é incrível, né? Às vezes a gente está num momento difícil e tal, e você ora, você, né, busca, né? E a gente fica meio assim confusa, né? Vamos dizer assim, a nossa energia fica confusa, né? E faça o bem a alguém. Claro. É isso. Só isso. É isso. Pega assim uma pessoa que está precisando de alguma coisa, alguém que está passando por alguma palavra, que não importa, e faça uma coisa bem legal para alguém. Saia com essa intenção que você vai encontrar. Aquilo é igual um medicamento. Não, venha então, ao teu assim, encontro. Você não pense em você. Meu, tá tudo difícil, tá tudo dando errado, o que eu posso fazer? Fecha um pouco esse livro das coisas ruins. Claro. Pense em alguém que você conhece alguém que está com um câncer, que tá, sei lá o quê, que tá perdeu um filho, Faça que uma visita ao hospital, ou né? vai no hospital, mas assim, para ficar mais fácil, pega alguém que você conhece, sabe? E faz um bolo de chocolate e leva para essa pessoa, sabe? Vai lá dar um abraço, entendeu? Mas bota um morango junto, sabe? Um morango, sem morango não dá. Então, gente, isso é uma coisa assim, incrível, entendeu? É incrível. Eu já penso que, claro, eu concordo com isso tudo, mas se você sai de casa disposto a ajudar, você vai já encontrar. Era, né? Já. Sim. Só que você vai precisar entender que aquilo ali tá é o resultado do teu caminho. Pedido. É isso aí, perfeito. Ah, não, mas esse cara, não vou ajudar. Pô, veio e você rejeitou. Sim, né? sim. Então, isso, são os famosos sinais da vida. Sinais que a vida nos envia. A vida nos dá sinal a todo instante, no sentido de nos advertir. E nos dar oportunidade. Nos dar oportunidade, claro, para poder você também participar desse concerto universal, dessa divino. Terapia que é viver. E como filho de Deus, nós temos que entender que Deus, como nosso Pai, Ele também dá oportunidade para que a gente trabalhe na obra dele. O que é trabalhar na obra de Deus? É fazer o bem. Só isso. É isso. Né? Isso é muito fácil de fazer, porque Deus não espera muita coisa. Ah, você saiu de casa com essa intenção e encontrou uma criança. Está ali. Tu vai ver o que ela vai precisar. Começa sorrindo, isso é muito fácil, é um exercício tranquilo de fazer. O sorriso abre portas, né? Seu Luiz. A gentileza abre portas. Sejamos gentis, sejamos carinhosos, né? Amáveis, fraternos, né? Compreendendo que os nossos irmãos também têm suas dificuldades, também seus
seus problemas. É isso. E vamos voltar para aquele exemplo da cruz, que a gente entenda que a mensagem da cruz é, os braços da cruz são os problemas, mas a haste, né? A haste ali, aquela central, ali é a solução. Perfeito. E ela está apontando para cima. A outra é horizontal, é o mundo de César. Mas aqui é o mundo de Deus. Maravilhoso. Né? Para que a gente entenda que os problemas são acompanhados das respectivas soluções. Nós é que precisamos ter olhos de ver. Maravilha, seu Luiz. Já estamos no avançado da nossa hora. O papo foi bom. Conseguimos falar um pouquinho sobre os dois temas. O desafio hoje, né? Vamos falar de dois temas, né? Acaba se encaminhando. A espiritualidade dá o jeito. Dá um jeitinho, né? Pedir para o capitão deixar uma palavra final, seu Luiz, e eu faço encerramento. Vai lá, capitão. Bem, nós queremos agradecer a companhia dos nossos irmãos. A gente, quando começa a falar, às vezes eu me embananava. Peraí, boa tarde, boa noite. Não tem como, porque a gente não sabe quando vão ser saudações. Saudações, né? Mas como é bom estarmos juntos. É importante estarmos juntos, estarmos pensando em coisas edificantes, coisas que realmente somam para nós, né? E que esses assuntos que nós tratamos hoje aqui possam suscitar uma busca de mais conhecimento. Já que o tempo, né? E nem é interessante que seja muito longo o podcast, porque aí fica arrastado, fica difícil, e as pessoas também, o detalhe, né, hoje em dia não tem realmente tempo. Então, mas suscitar essa pesquisa, essa busca. Então, o que é Kairos, o que é Cronos? Vamos atrás, vamos pesquisar, vamos ver quais são as formas que nós podemos auxiliar aqueles irmãos que estão com pensamentos destrutivos, né? Então, isso que é importante, que suscite a busca de maiores conhecimentos, de aprofundamento, né? E, quem sabe, em outra oportunidade, nós viemos a tocar nesses pontos ainda que, com certeza, ficou um gostinho de quero mais, inclusive, nessa segunda parte, Cronos e Kairos quase não falamos, né? Mas ficou aí a sementinha, a gente volta. Fica a possibilidade da pesquisa, né? É isso. Muito obrigado pela companhia, obrigado, seu Luiz, Anderson, o nosso irmão Everton Dias. Everton, que está aqui na técnica nos apoiando. É isso. Que nós possamos ter mais momentos como este, né? É isso aí. Então, nós queremos também agradecer aqui o Anderson, nosso irmão Daniel, nosso irmão Anderson. Everton. Desculpa. Everton e Anderson, é a dupla sertaneja. Desculpa, Everton. 2 Anderson não dá. Chega enche o saco demais. Então, gente, como disse o capitão, é sempre uma alegria a gente estar falando acerca desses temas, né, que são fachos de luz, né, mas também que cada um de nós que estamos aqui possamos entender que esse facho de luz é para nós também, né? Mas que todos os nossos irmãos possam ver nessas mensagens esse facho de luz a iluminar os seus caminhos e a iluminar suas consciências, né? Para que o sentimento de nobreza, o sentimento fraterno, o amor ao próximo, o amor a Deus, possa estar sendo facilitado no nosso dia a dia, no sentido de nós aproveitarmos as pequenas oportunidades para que essa fraternidade possa se expressar, né? Então, que a gente entenda de que Deus está conosco, nós precisamos procurar estar com Ele através dos bons pensamentos, através dos sentimentos enobrecidos, para que a nossa estada, a nossa convivência com quem estivermos, né, formando esse entorno, que seja uma convivência pacífica, amorável, né, que a nossa marca amorável possa ficar, a marca do amor. Não necessariamente a marca de uma palavra ou de um gesto, mas aquele gesto, se ele for, digamos assim, reforçado pelo amor, o amor vai ficar. Né? Maravilha. Então, gente, muito obrigado. Nós queremos pedir a Deus por todos os lares, por todas as famílias, para que a paz, a concórdia, a harmonia, a compreensão possa estar presente em todos os recintos domésticos, com todos os respectivos moradores. Que Jesus nos abençoe e que a sua paz continue para sempre conosco.
Que assim seja. Muito que obrigado. Assim seja. Muito obrigado, seu Luiz. Obrigado, capitão. Obrigado a você que nos acompanhou nesse bate-papo aí, falando sobre temas tão legais, né, tão relevantes, que nós possamos passar para frente, né, essa energia, esse conhecimento, e que a gente possa ter um mundo aí onde a vida esteja sempre acima de qualquer coisa, um mundo onde as pessoas tenham essa conexão com Deus para enfrentar os desafios e os problemas que são inerentes a todos nós, né? Independente de faixa etária, de condição financeira, de país, né? Bairro, né? Todos nós temos uma vida de desafios, né? E eu acho que o grande passaporte para que a gente possa superar qualquer desafio nessa vida chama-se Deus, e o nosso guia nessa caminhada é Jesus Cristo. É isso, seu Luiz? É bem Falei isso certo? Certíssimo. Quem recomendar Jesus jamais vai se enganar. Né? Então tá bom, meus irmãos. Nos encontramos então no próximo episódio. Fiquem com Deus, fiquem na paz. Que Deus nos abençoe. E que assim seja. Que assim seja.